Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Sextou, e eu não liguei meu microfone aqui. Agora sim, Rodrigo Aidar conosco. Estamos só nós por aqui. Eduardo Eneg começou a sexta-feira mais cedo. Brincadeira, ele foi cumprir compromissos oficiais. Rodrigo Aidar aqui conosco. Tudo bom, Aidar? Tudo bem, Débora. Como vai? Como vai, Pablo? Como vão os nossos queridos e as nossas queridas ouvintes? Nosso Rodrigo Aidar sempre aqui para colocar os pingos nos is, né? Nos ajudar a entender o que às vezes parece meio confuso. E para fechar a semana, o que está dando o que falar, a decisão do Supremo em relação à decisão do ex-juiz Sérgio Moro, no caso da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e ontem teve até bate-boca, né, envolvendo aí os ministros, Barroso, Gilmar Mendes. Aidar, o que a gente pode filtrar aí do que foi decidido pelo Supremo, envolvendo todos esses casos aí do ex-presidente Lula? Débora, eu queria fazer hoje nesse nosso bate-papo uma coisa que os ministros do Supremo deveriam ter feito ontem e não fizeram. Quer dizer, ao menos parte deles não fez. Que é deixar de lado essa narrativa catastrófica de fim de mundo, colocar a bola no chão e pôr o debate de ontem dentro das balizas certas, sabe? Não estava em jogo ontem o legado da Lava Jato, como quis fazer crer o ministro Luiz Roberto Barroso. Há alguns dias aqui a gente anotou que o ministro agiu bem no caso da CPI da Covid-19, a gente apontou como foi correta aquela decisão dele, determinando a instalação da CPI, e já nos referimos a outras decisões do Barroso aqui, analisando como ele costuma agir bem. Mas ontem o ministro saiu do esquadro, na tentativa de fazer crer que o que estava em jogo ali era o combate à corrupção no Brasil. Deu uma forçada de barra, dando a entender que se a decisão não fosse aquela que ele entendia correta, a corrupção se sagraria vencedora. Essa foi a narrativa. Mas, Pablo, Débora, essa narrativa não é correta. O que se decidia ontem eram duas coisas. E na verdade, a decisão ainda virá. Porque apesar de a fatura estar liquidada, 7-2, o julgamento não terminou. Ainda tem um capítulo para frente, já que o ministro Marco Aurélio pediu vista, e falta o voto do ministro Marco Aurélio e do ministro Luiz Fux. Mas o que o Supremo estava discutindo ontem são basicamente duas coisas. A primeira é técnica e direta. Pode o plenário do Supremo Tribunal Federal cassar decisões tomadas pelas turmas, principalmente em habeas corpus? A gente não está falando aqui de um julgamento da turma que estava parado no meio e os ministros decidiram levar ao plenário, nem de uma situação em que as questões são levadas ao plenário, quando a primeira turma do Supremo entende de uma forma, a segunda entende de outra sobre uma mesma questão, geralmente se pede para o plenário decidir para pacificar isso. Não era isso que estava em discussão. Havia uma decisão já tomada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal que reconheceu que o juiz Sérgio Moro foi parcial na condução dos processos e na condenação do ex-presidente Lula, e o que se queria saber era se o plenário do Supremo podia cassar essa decisão já tomada. Não é uma decisão que ainda não havia sido tomada. E o STF disse que não. E que bom, porque se o plenário do Supremo puder rever qualquer decisão de turma, decisões já finalizadas das turmas, que era essa, na prática a gente criaria na Justiça do Brasil a quinta instância do Supremo Tribunal Federal. A gente já tem a primeira, tem a segunda, tem o STJ, tem o Supremo, 4 instâncias, tá bom, os processos já não acabam. Se a gente criasse uma quinta instância, por aí a gente ia ver os processos se estenderem ainda mais. A segunda coisa que estava sendo decidida ontem, Débora, Pablo, por reflexo dessa primeira decisão, manteve-se a decisão da segunda turma que declarou a suspeição, a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. E, veja, no processo do triplex, claro, essa decisão deve ser estendida aos outros processos contra o ex-presidente Lula, porque todos eles foram conduzidos, desde o início, pelo juiz Sérgio Moro, mas só em reação a Lula. Não foi em relação a Lava Jato, a todos os processos da Lava Jato, o legado da Lava Jato. A decisão de parcialidade se restringe aos processos contra o ex-presidente Lula. E por que o Sérgio Moro foi declarado parcial? Não foi por conta das mensagens trocadas com procuradores, entre procuradores e entre o juiz e o procurador Deltão Dallagnol. Ele foi declarado parcial por conta de 7 itens. Eu posso citar aqui 2, por exemplo.
a condução coercitiva do ex-presidente Lula para depor, sem que ele tivesse sido convidado antes para depor e se recusado. E escuta telefônica nos advogados do Lula para tentar se antecipar à defesa. O Supremo diz que isso mostra que o juiz tentou se antecipar à defesa, tinha lado, houve a quebra de parcialidade, logo, ele não poderia ter julgado o ex-presidente Lula. Agora, por que é importante colocar isso tentar colocar isso de forma clara para os nossos ouvintes? Porque ontem os ministros voltaram a falar sobre legado, sobre as mensagens, sobre combate à corrupção. E, Pablo, Débora, já basta a quantidade de maluco que a gente tem à solta, principalmente em rede social, tentando criar narrativa e distorcer fato. Aí vem os ministros do Supremo para dar uma forcinha. As mensagens trocadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato não estavam em debate. O combate à corrupção não estava em debate. Na real, tecnicamente, sequer a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro estava em debate. O reconhecimento da parcialidade é consequência de uma decisão, mas o que estava em debate é se o plenário do Supremo pode ou não cassar decisão de turmas do Supremo. E é melhor que não, porque senão a gente criaria mais uma instância do Poder Judiciário. Eu queria tentar colocar essa bola no chão, porque a gente fica nessa narrativa de, olha, o mundo acabou, combate à corrupção, rasgaram a Lava Jato, não é nada disso. Houve um juiz que agiu de forma parcial. Aliás, o Eneg foi muito feliz no comentário dele hoje, como de costume na abertura do programa, quando ele lembrou que o juiz Sérgio Moro divulgou um áudio de uma presidente da República que foi captado de forma ilegal. E o Supremo, naquela ocasião, pediu explicação e o juiz falou, errei, e ficou por isso mesmo. Mas ali, ele captou o áudio de uma presidente, sabendo que era ilegal, divulgou esse áudio ilegal, e ali ele tinha que ter sido declarado suspeito. Tem um filósofo, um psicólogo, eu não vou lembrar se é o Jung ou Freud, que tem uma frase que diz que aquilo que você não enfrenta em vida, você encontra como destino. O Supremo está encontrando como destino a sua própria missão, a sua própria negligência, porque se tivesse tomado as atitudes que deveria ter tomado lá atrás, quando, por exemplo, da divulgação desse áudio, não estaria sendo atacado do jeito que está por uma questão que podia ter sido resolvida há 5, 6, 7 anos lá atrás, e a gente ainda está se debatendo com ela, o que, querendo ou não, tomando a decisão correta ou não, acaba minando a credibilidade da justiça. Foi o Jung, meu caro Aidar, que disse essa frase. Foi o Jung. E aí eu queria me concentrar em 3 personagens para ouvir a tua opinião também. Primeira discussão entre o Gilmar Mendes e o Luiz Roberto Barroso, e também o voto de Cássio Nunes Marques, porque o ministro foi muito criticado a última vez que votou e ontem fez uma apresentação um pouco mais sóbria. E hoje o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, disse que o pai deve escolher entre 2 nomes para a vaga de Marco Aurélio Mello, que deve se aposentar na metade desse ano agora. Então eu queria aqui botar a bola no chão, como você mesmo falou, e te ouvir em 3 pontos. Primeira discussão entre os dois, a espetacularização dessa discussão entre Gilmar Mendes e Barroso. Segundo lugar, o voto de Nunes Marques. Em terceiro lugar, uma possível nova composição do Supremo Tribunal Federal a partir da indicação do presidente Bolsonaro. Pablo, você sabe que essa discussão não é novidade, né? O Supremo vem assistindo algumas discussões acaloradas entre os ministros, já não é de hoje, inclusive já entre o ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes, e eu acho que ali ninguém tem razão, Pablo, na verdade, porque os dois estavam discutindo de novo a narrativa que eles querem impor a essa decisão, e o que estava em discussão ali não é a narrativa do Gilmar, que leu as mensagens que não estavam em julgamento, ou a narrativa do Barroso, que leu o histórico da Lava Jato, que também não estava em julgamento. Então eu acho que os dois, naquela guerra de narrativas, passaram do ponto, quando não deveriam passar, e, na verdade, nenhum dos dois tem razão ali. O que eles deviam estar discutindo, você sabe que uma vez eu entrevistei, já há bons anos, um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, chamado Celso Limonge, que já morreu, tá? Era um cara super afável, e um cara que tinha, era um cara bastante sincero e realista. E eu sempre gosto de perguntar para juiz o que ele acha de um processo demorar 10 anos para ser resolvido. O que ele acha da lentidão da justiça brasileira? Porque eu acho que o grande mal da justiça é essa lentidão. A gente está vendo o exemplo disso acabado no Supremo hoje, discutindo um assunto que devia ter sido resolvido há 5, 6, 7 anos.
Aí ele falou, meu filho, numa vibe, assim, num momento de sincericídio, falou, na justiça a gente consegue construir um prédio grande em 2 anos, mas não consegue fazer um processo andar. Ele morreu sem conseguir fazer os processos andarem em 2 anos, e os ministros do Supremo deviam estar preocupados com isso, e não com querer discutir e impor narrativa. Na minha humilde opinião. Agora, Pablo, sobre o voto do ministro Cássio Nunes Marques, eu acho que ontem o voto foi exemplar. Ele tentou enfrentar a questão técnica, e foi um voto curto, tentou enfrentar a questão técnica que estava em discussão, votou e seguiu o jogo, não tentou emplacar nenhuma narrativa. Então, ontem os papéis se inverteram um pouco. Isso acontece muito no Supremo Tribunal Federal. O voto do ministro Cássio Nunes Marques foi bastante técnico, e é como tem que ter. E aí é que tá. Não interessa se ele votou para o lado A ou para o lado B, o importante é que ele votou cingindo a discussão ao que estava acontecendo. Então, ontem, ao contrário do voto que ele deu, de novo, com todas as vênias, né, como os ministros costumam pedir, na discussão sobre liberdade religiosa, ontem ele se cingiu a questão técnica e tomara que siga assim daqui para frente. Sobre a questão dos nomes, eu vi hoje uma reportagem, né, no jornal O Globo, salvo engano, de que o senador Flávio Bolsonaro disse que o pai dele está entre 2 nomes, o André Mendonça e o Humberto Martins, presidente do STJ hoje, ministro do STJ. Pablo, talvez seja diferente neste governo, mas desde que eu cubro judiciário, lá se vão um pouco mais de 20 anos, sempre que os nomes eram muito comentados no jornal, eles não eram escolhidos. Perdão, engasguei aqui. Alguma coisa. Então, assim, quando se começa a falar muito de um nome, quando se joga ele no jornal, muitas vezes é mais para medir a temperatura do que realmente uma intenção de escolher. O ministro Cássio Nunes Marques mesmo, ele era cotado para o STJ, ninguém falava nele, e ele acabou assumindo o Supremo Tribunal Federal, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, a Bolsa de Apostas é grande, tem muitos outros nomes, inclusive de juristas evangélicos na Bolsa de Apostas, vamos ver. Mas, pela minha experiência, quando o nome sai muito no jornal, acaba não sendo ele. Muito bem. Muito bem, Rodrigo Aidar, sempre nos trazendo informações, trazendo luz aqui, as informações, esclarecendo tudo pra gente. Bom fim de semana, Aidar, a gente volta a conversar na quarta da semana que vem. Até lá. Até lá, Débora. Até lá, Pablo. Obrigado. Valeu. Tchau. Obrigado.